Como é o dia de uma youtuber que tem 3 canais, trabalha fora e ainda faz faculdade numa federal? Sim, gente, não é meme, não é clickbait. Eu realmente tenho 3 canais e estou planejando mais um, o 4º canal, só que ele ainda não está no ar, não tem nenhum vídeo ainda. Eu realmente trabalho fora, eu sou professora, eu dou aulas fora e eu realmente estou estudando numa universidade federal. E além disso, eu ainda faço algumas coisas, eu ajudo minha mãe no trabalho dela também, que eu vou falar isso mais pra frente. Então, hoje você vai passar um dia comigo, né? Eu vou mostrando o que eu faço e no meio disso vou te dando algumas dicas de como gerenciar melhor o tempo, de como conseguir fazer tudo isso, ou quem sabe até mais, ou quem sabe menos, né? Então, cada um tem uma realidade diferente e eu vou falando sobre essas coisas, tá? Eu vou falar bem sincera como que é realmente, tá? Porque muitas vezes as pessoas às vezes falam, eu faço milhões de coisas e ainda no fim do dia eu vou para um happy hour, sei lá, né? Mas eu vou falar como é realmente a realidade e como eu faço para fazer tudo isso e não surtar, que é, né, o mais importante, porque até fazer, às vezes a gente até faz, mas tem que ter a parte de não surtar. A primeira coisa que eu quero começar já falando, pra deixar bem claro aqui, se você chegou, caiu de paraquedas no meu vlog, ou se você já está aqui, né, no meu canal há mais tempo, eu vou deixar a seguinte frase já. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas você não pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Eu creio que é da Dev Tyrus, essa frase, tá? Vou deixar o nome dela aqui, mas caso não seja, então você, né, se você souber de quem que realmente é, coloca nos comentários, tá? Mas até onde eu sei é da Dev Time. Gente, a primeira frase que eu quero falar é sobre isso, tá? Que você pode fazer todas as coisas que você quiser, só que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode fazer, mas tem que ser uma coisa de cada vez. Então, já vou falar isso pra que você já não entre em desespero, porque, ai meu Deus, eu não consigo fazer tudo isso, coisa e tal, tá? E a segunda coisa que eu vou falar é que eu estou aprendendo a gerenciar bem meu tempo. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre gerenciamento de tempo, apesar de eu fazer essas coisas todas, né? Mas eu estou aprendendo, né? Então, de certa forma, até que é bom porque a gente vai aprendendo juntos. Eu posso fazer mais vlog caso você goste, caso você se interesse. Mas também eu não sou a pior pessoa para falar, afinal de contas, eu consigo, né? De certa forma, estou aprendendo a dar conta, mas eu consigo dar conta, né? Tem algumas coisas que começaram recentemente, né? E eu vou falando sobre elas aqui ao longo do vlog. E tem algumas coisas que eu já faço há mais tempo. Uma dessas coisas que começou recentemente foi a faculdade. Mas eu fazia pós-graduação antes, tá? Eu tenho já uma graduação que eu fiz quando eu era adolescente, então não conta, né? Assim, e não conta nesse sentido de tempo. Mas recentemente, já fazendo outras coisas, eu fiz 2 pós-graduações. Eu estava em uma faculdade e tranquei porque, por causa da pandemia, por, enfim, vários motivos. E eu, então, fui fazer 2 pós-graduações nesse tempo. E foi ali no meio que eu também prestei concurso público, tá? Prestei 2 concursos públicos, passei nos 2, graças a Deus. Só que nesse tempo, tinha muito tempo, eu abri mão dos canais, tá? Durante um tempo. Tem um dos canais que faz pouco tempo que eu voltei. E eu tinha dado uma parada nesse aqui também. Então, não é que eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas, agora há pouco, né? Fazem 3 semanas que eu estou na universidade. Então, eu fiz o vestibular em julho, no início de julho, tá? Mas a inscrição foi tipo em maio, assim. Então, eu fui fazendo as coisas aos poucos. E agora eu estou tentando acrescentar até que eu realmente consiga dar conta da faculdade, que é uma adaptação agora, né? Estou ali me adaptando. E eu comecei agora em letras espanhol. E um desses canais é em espanhol. Então, que era o que eu tinha parado por 2 anos. E o outro é de dança. Então, nada foge da minha realidade, do que eu já faço no dia a dia, do que eu já tenho de planejamento. Então, não é que eu tenho um canal disso aqui, mas a minha profissão é isso aqui. Não. Vão se casando. Então, eu consigo administrar de fazer coisas que facilitam a minha vida, que eu não preciso fazer pesquisa, porque eu já sou uma autoridade na dança, principalmente, né? Eu já falo fluentemente o espanhol, então acaba não sendo um peso tão grande, então eu vou administrando dessas maneiras, tá? Então, vou mostrar aqui mais ou menos como é um dia assim, e vou dando dicas ao longo desses momentos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, uma das primeiras coisas que eu acho muito importante de fazer é arrumar a cama, tá? Como vocês podem ver, está toda bagunçada, mas eu já vou fazer um estalinho de dedo para ela ficar arrumada. Não, mas não é bem assim, né, gente? Existem estudos, tá? Eu não vou saber explicar exatamente o que acontece no cérebro, mas é como se fosse aquela primeira sensação de dever cumprido do dia. Eu sei que isso parece clichê, tá? Mas, assim, eu não costumo arrumar assim que eu levanto, assim que eu acordo. Às vezes eu vou comer, às vezes eu me arrumo, faço um exercício físico, alguma coisa assim. Mas eu tenho sempre um pensamento, antes de começar a trabalhar ou antes de começar a estudar, fazer coisas assim mais práticas, eu já
me forço a arrumar. Eu estava perdendo esse costume, tá? Porque eu tava com aquele pensamento, principalmente que veio da pandemia, né? Ah, mas de noite vou ter que desarrumar de novo e coisa e tal. Só que eu percebi que isso tava muito ruim. Eu tava, assim, ficando só de pijama, sabe? E eu não me arrumava. E aí, estudava e trabalhava da cama. É uma coisa que eu ainda faço de vez em quando, tá? Quando eu tô cansada, eu pego, estudo ou trabalho, né? Edito vídeo, coisa e tal da cama. Mas não é muito bom, tá, gente? Então eu tô me esforçando pra deixar ela arrumada, fazer da mesa, fazer ali do home office. E são coisinhas que a gente vai adaptando. Não digo assim que é do dia pra noite, eu tô fazendo isso já voltando, porque eu sempre tive o costume desde criança ali a arrumar minha cama todos os dias, tá? Eu perdi esse costume na pandemia e tô voltando a tê-lo. Então, é uma coisa que eu digo assim, ó, não necessariamente você tem que se obrigar a levantar e a primeira coisa que você faz, mas assim, escova os dentes, toma café da manhã, mas antes de sair de casa, né? Então assim, antes de sair de casa, ou antes de estudar, ou antes de trabalhar, né? Dependendo da coisa prática que eu vou fazer do dia, né? Que não é comer e me arrumar, eu arrumo antes de fazer essas coisas, essas metas que eu tenho para o dia. Agora eu vou dar um estalinho e no instante a cama vai ficar arrumada. Quem dera que fosse assim, né, gente? No estalar de dedos tudo ficasse pronto. Mas a verdade é que tudo é um processo. Não é como mostra, sabe, no YouTube. Muitas vezes as pessoas dão um estalar de dedo e as coisas estão prontas. Na verdade, tudo existe um processo para ser feito. E a gente precisa se dedicar. Mesmo nas coisas mais simples, como, por exemplo, arrumar uma cama, né? É muito gratificante quando a gente vê as coisas ali prontas e isso nos dá aquele gás para fazer as outras coisas do dia. Então, voltando a falar sobre as coisas que eu costumo fazer, eu estou tentando agora criar um hábito de fazer caminhada todas as manhãs. Então, hoje eu até estava acordada, tá? Ali pelas 6 da manhã, né? Porque no inverno esse horário ainda não dá porque é de noite. Mas agora já está amanhã, já não tá calor, mas já amanheceu esse horário aqui, né? Como vocês viram, cheio de cobertor na minha cama é porque ainda tá frio de noite pra dormir. Mas, pra quem não sabe, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Então tem essa questão climática que durante o dia vocês podem ver que eu tô aqui, ó, tá bem calorzinho, e de noite tô dormindo cheia de cobertas. Então eu pensei assim, eu tenho que gravar 2 vídeos de exercício físico. Um para o meu canal de dança, que já existe, né? Que já tá ali, é maior até do que esse, é 3 vezes maior quase, né? E eu tenho que gravar um vídeo para o novo canal secreto, que é surpresa porque eu ainda não abri ele, tá? E eu estou com uns planejamentos que estou aos poucos tentando criar hábitos, porque não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que é do dia pra noite. Então, um dos hábitos que eu tinha perdido, estou resgatando, é o hábito de arrumar a cama todos os dias. Eu também sempre tive muito hábito de fazer exercícios físicos. E teve uma época que eu não tinha tanto tempo, assim, pra fazer exercício pesado, não tinha tanta energia. Então, eu caminhava, sabe? Eu posso fazer de casa, assim, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho uma barra até de balé. Né, que é uma sala que eu posso dar aula de dança. Aqui atrás é um espelho de dança, que eu coloco essa cortina pra fazer vídeos que não dê um reflexo no meu canal de dança. Então, eu posso fazer, que eu tenho bola de pilates tudo, né, então eu posso, né. Mas também tem aquela outra questão que a pandemia, ela nos deixou muito trancada dentro de casa. Eu até tenho um pátio grande, mas às vezes assim, ó, eu preciso ir ali fora e olhar pro céu e só ficar lá assim, ó, uns 2 minutos recebendo o sol, fazendo fotossíntese igual uma árvore, né? Então, a gente precisa de água, precisa de sol, a gente é quase como uma árvore, né? Então, eu fico lá fazendo a fotossíntese. E aí, passou os 2 minutinhos, eu não sei o que acontece, tá? Tem alguma coisa que eu sinto do sol entrar, energia. Gente, sério, eu nunca senti isso antes da pandemia. Porque, eu não sei, eu tava tão acostumada com o sol, né? Quando a gente se trancou dentro de casa, eu não precisava me trancar dentro de casa, eu podia me trancar no pátio, né? Mas não, que a burrinha assim se trancou dentro de casa, né? Então, assim, não sou burrinha, sou muito inteligente, né? Mas, enfim, não dei uma de inteligente nessa hora. Então, às vezes eu preciso, sabe? Eu sinto, assim, entrando, não sei, deve ser a vitamina D que tá entrando no meu corpo. Eu sinto alguma coisa boa, assim, que me aumenta a energia. Então, aqui também fica uma outra dica, tá? Quando você estiver cansado, descanse. Quando você estiver com sono, durma. Quando você estiver com fome, coma. Quando você estiver faltando vitamina D, né?
passa fotossíntese na rua. Então, eu estou querendo fazer essas caminhadas também por causa disso, porque eu sinto que a minha energia caiu muito e muito provavelmente foi um déficit, foi uma pandemia de vitamina D, né, como dizem. Foi uma segunda consequência, na verdade veio várias consequências na saúde mesmo, né, e uma delas foi essa falta, né, do sol mesmo, que a gente nem via que tava ali fazendo hábitos saudáveis, a gente só percebeu quando perdeu. Então, mesmo eu podendo fazer de casa, às vezes eu escolho fazer isso, só que hoje, eu até tava acordada, mas eu tava com sono, que eu não consegui dormir, né, eu tenho muita insônia, assim, então eu tava tentando, não consegui, mas eu também não saí, porque eu preciso de um pouquinho mais de energia pra sair, né, mas eu, como tenho que fazer esses 2 vídeos, eu pensei, vou matar 2 coelhos com uma caixa d'água só, então vou fazer os 2 vídeos e já vai ser o meu exercício físico, porque eu acabo tendo que fazer exercício físico ali, então eu vou mostrar também, né, ali, passar eu fazendo esses exercícios, vou já ter 2 vídeos e meio, né, vou ter os 2 vídeos pra esses 2 canais, e vou ter já metade aqui do vlog pronto. Depois, tá, que eu fizer esses vídeos, eu vou falar o que eu tenho que fazer ainda hoje, mas às 7 horas eu tenho que estar prontinha e plena na frente do computador por causa da webconferência da faculdade, que vai das 7 às 10, até onde eu sei, porque é a primeira vez que eu vou ter aula, porque eu descobri que eu perdi dia 13, tá? Eu descobri isso ontem, eu tava bem assim, louquinha. Como eu disse, eu tô me acostumando, né? Eu achava que eu ia ter aula ontem, e aí eu descobri ontem que a aula é terça, não é segunda. Por isso que eu não entendi por que não tivemos semana passada, porque aqui foi feriado, 20 de setembro. Mas eu fiquei pensando, será que fizeram feriadão? E eu tava bem na inocência achando que tinham feito feriadão. E não, é porque era dia 20 mesmo. Porque no calendário a data tá como se fosse nas segundas. Mas lá nas letrinhas miúdas tá escrito que as aulas mesmo é na terça, que a semana começa na segunda, no caso pra fazer leitura e trabalhos. Então eu acabei descobrindo isso desse jeito, que eu perdi uma aula sem nem saber que tinha. Então fazem 3 semanas, mas eu já fiz trabalhos, tá? Fiz trabalhos avaliativos, inclusive, já valendo ponto. Tenho mais 2 trabalhos pra fazer, se hoje não aumentar pra 3, e mais as leituras que não são avaliativas. Que eu não sei se vai dar tempo de fazer hoje, antes da faculdade, pelo menos as leituras. Mas eu tenho que fazer essas leituras, que eu vou tentar, pelo menos, a das aulas de hoje, que são 2, né? Uma das 7 às 8h30, outra das 8h30 às 10 ou 10h30, mas eu creio que é só até as 10. Então, vou tentar pelo menos fazer as leituras dessa semana, tá? Da semana 3, porque a princípio eu creio que até vão falar das outras semanas. Mas, por via das dúvidas, eu vou tentar ler isso, tudo tem que ser antes das 7. Hoje eu tenho que estar com tudo isso pronto, tá? Pelo menos até as 7 tenho que estar com os 2 vídeos gravados, computador ligado, internet, tudo certinho ali no site, porque ele é super lentinho, ele parece um tartaruguinha, gente, ele é muito lento, tá? Pelo menos eu já sei mais ou menos o que eu vou dar de aula, então eu só vou escrever meus planejamentos, preparar pra impressão, que amanhã eu vou no centro e vou imprimir e aproveitar que eu vou estar o dia fora. Então, eu não tenho opção de preparar tudo amanhã, porque amanhã eu vou estar fora desde o início da manhã até de tarde ou de noite. Eu ainda não sei que horas eu vou chegar, então o dia de amanhã eu não vou poder fazer muita coisa. Então hoje eu vou ter que dar um ligeirão, tá? Geralmente eu não planejo tantas coisas assim para o dia, mas como eu vou passar o dia fora amanhã, então eu já vou deixar pronto esses 2 vídeos. Eu tenho mais um vídeo que eu gravei ontem de noite, que no fim das contas eu fiquei fazendo outras coisas também da carreira e acabei não editando ele, tá? Mas se eu conseguir, eu vou terminar esse vlog hoje, obviamente, porque é só um dia, né, na minha vida. Ter esse vídeo aqui pra editar. Vou ter o vídeo de ontem, que não é tão obrigatório ser logo, tipo, eu não vou ficar me sentindo mal caso eu não consiga hoje, porque é para o canal que ainda não abriu. Então, tenho mais um hoje que eu vou gravar também para esse canal. Eu estou tentando fazer assim, até deixar a faculdade redondinha, os 3 canais redondinhos e todas as minhas aulas fora redondinhas, que eu consiga já adaptar, fazer todos os planejamentos sem pirar. Então, quando eu ver que eu tenho uma gaveta, né, que a gente chama de gaveta de vídeos guardados, assim, eu abro essa gaveta e dou o start ali, como é que chama? Eu estreio o canal, né? O 4º canal no caso, tá? Então, gente, como vocês podem ver, eu já gravei o vídeo, tá? Da dança ali com a bola de pilates. Tô maquiada aqui porque eu me maquiei pra gravar. Também já liguei o computador, certo? Então, agora são 6h20, eu ainda preciso comer alguma coisa, merenda, né? Pra começar a aula às 7 horas da noite. Então, não vai dar tempo preparar minha aula.
que eu vou dar na sexta-feira. Então, o meu planejamento de aula vai ficar para depois da faculdade, tá? Eu vou ter que fazer hoje, porque eu já sei o que eu vou fazer, não é uma coisa tão demorada, mas eu vou focar em ler tudo que eu puder, né? Eu vou comer aqui e ler, e lendo, como é só leitura mesmo, para estar pronta para a aula das 7 e, se for possível, das 8h30. Então, depois das 10 acaba, né? E vou preparar a aula, que vai ali mais uns 30 minutos a 1 hora, que aí eu vou imprimir amanhã. Também é para eu receber um livro amanhã também dessa aula que eu vou dar. Então, vou estar com a aula pronta ali. Eu já tenho também uma coisa que eu já preparei da aula, que eu já comprei ali, que eu só vou agregar. Então, já tá tudo meio esquematizado, né? Então, não me preocupe que eu não vou ir até tarde, tá? E se eu ainda tiver pique, se eu ainda tiver energia, vou editar os vídeos, né? Provavelmente esse vídeo aqui, ele vai ficar meio que por último, por ser o mais longo. Eu vou ver se for tranquilo editar os outros, né? Os outros 2 vídeos que eu tenho. No fim, eu acabei não fazendo 2 vídeos, eu fiz um. E eu vou ver se eu consigo tirar ali. Tem uma parte que eu tô pensando em pegar essa parte e transformar ele num outro videozinho, né? Shorts. Se eu conseguir, se eu ver que é possível, então eu faço. Se não, tá tudo tranquilo, porque eu quero pegar um dia só pra fazer esse tipo de filmagem pra esse novo canal que estou aí planejando, que seria pra ele. Então eu não tô tão preocupada, porque ainda é um canal que eu ainda estou engavetando vídeos pra lançar ele só quando tiver tudo redondinho. Então agora são 7 horas da noite, aqui meu prato, ó, que eu vou tomando café na aula. E a minha crepioquinha que eu fui ali preparar, eu tive que preparar a goma do zero, porque eu esqueci de fazer. Então, vou começar aqui, vou desligar até mais tarde, se eu tiver com energia pra continuar fazendo as coisas. Estão servidas? A minha meta vai ser por semana gravar um vídeo pra cada canal, estudar, fazendo todas as atividades, leituras e tudo, sem faltar com isso, né? E eu ainda tenho o meu ganha-pão, assim, na verdade de um trabalho que eu ajudo vendendo coisas para a minha mãe. Então, o sustento mesmo, né? Eu tinha alguns alunos que cancelaram aulas, né? Uma tava com 9 meses de gestação, foi ter bebê, outra teve problemas pessoais de saúde, outra teve outros problemas pessoais também. Então eu tive alunos que cancelaram, né, aulas, e que alguns estão para voltar, e tem esses alunos novos, né, todos esses 3 que eu falei que está para voltar essa semana são alunos novos, e semana que vem provavelmente uma dessas alunas que teve problemas vai voltar, e os outros estão em stand-by. Estou também conversando com outros, todos são presenciais, tirando essa que foi TBB, que era online. Então eu dou aula online também, tá? Que eu quero migrar de preferência para pelo menos 90% das minhas aulas online, porque facilita a minha vida gastando menos gasolina, então eu acabo, né, tendo mais dinheiro, tendo mais lucro, mesmo cobrando o mesmo preço. Eu não cobro um valor caro, né, pra internet, assim, porque eu tenho meu canal lá, porque eu já, digamos, lucro, né, com a economia de tempo, de deslocamento e de combustível. Então eu vou tentar migrando assim, e com o tempo, se eu não conseguir mais dar conta, porque é uma coisa muito importante aqui que eu também vou deixar, tá, pra vocês, limite também o seu tempo, o máximo que você pode fazer de cada coisa. Por exemplo, eu limitei as minhas horas da minha agenda a 10 alunos, tá? No presencial. Tá, e eu tenho mais 10 no online. Então, digamos que eu tenho ali 10 no presencial, continuo não tendo, digamos, nenhum no online, eu até posso pegar algumas dessas horas e colocar no presencial, até eu ver que o valor que eu tô recebendo é ok, tá me sobrando um pouco, à medida que vai aumentando os meus alunos. E isso aqui é uma dica tanto financeira quanto de organização de tempo. Porque, por exemplo, se me aparecer 30 alunos, 40 alunos, eu vou ter que abrir mão de outra coisa. Por exemplo, eu teria que abrir mão de um canal, ou de todos os canais. E não é uma opção. Ainda que no momento não esteja monetizando pelo AdSense, né? Uma dessas alunas, que foi a minha aluna online, já veio por causa do meu canal. Né? O meu canal de dança. Não é uma opção eu largar eles. Porque eu tenho uma meta, eu tenho uma visão. Ainda que não me dê o recurso financeiro hoje, eu sei que vai dar amanhã. Então, digamos, eu recebo tanto que é o suficiente para me manter, é o suficiente para, né, viver. Eu ainda não larguei esse trabalho ali, que é o que me sustenta, justamente por causa disso, porque você também não pode largar tudo igual uma louca e sair fazendo algo assim, vai dar certo. E se demorar? Se demora, você acha que vai dar certo 6 meses, mas se demorar 3 anos, sabe? Então, assim, não largue tudo para fazer aquela coisa, mas também tem uma meta. Então, por exemplo, se eu tiver 20 alunos, que é o meu máximo, juntando as duas agendas, a online e a presencial, acabou, o resto vai ficar ali na fila de espera. Então, gente, acabou aqui a minha primeira aula. Eu tenho 15 minutinhos pra ir no banheiro,
E eu vou tentar ouvir aqui alguns áudios de algumas mensagens que eu recebi. E daqui a pouquinho eu já entro na outra aula. E depois vou tentar ainda fazer as leituras, né, dessa semana, das duas matérias que eu tive hoje, né, uma que eu já tive e outra que eu vou ter agora. E depois ainda tenho que preparar a aula. Então volto daqui a pouco, quando terminar a segunda aula. Então, gente, minha aula acabou agora. Agora são 15 para as 10, acabou um pouco mais cedo, né, do que previsto. E então eu vou aproveitar para preparar minha aula aqui no Canva, para quem não conhece, né, é um site gratuito, tá? Onde você pode fazer vídeos, fotos, eu faço as minhas capas, assim, eu tenho vários projetos, né? Esse aqui é o layout inicial dele, aí tem os meus projetos aqui embaixo. Então você pode fazer até livro aqui, eu gravo vídeo às vezes de react, assim, para outro canal, compartilhando a tela e tudo. Então vou aproveitar aqui para preparar a aula que eu vou ter que imprimir para amanhã. Já tem uma parte pronta, então eu vou só finalizar aqui, né, na verdade, fazer a outra metade. E vou tentar fazer aqui o que eu tô pensando, né, já tá tudo certo na minha cabeça. O mais rápido possível, que aí eu já vou deixar certinho pra imprimir amanhã. Porque eu tenho ainda que fazer a janta, né, agora já vão dar 10 horas, eu ainda tenho que fazer a janta. Mas já tá meio pronto, né, eu só tenho que fazer uma massa, assim, que já tô com o restante pronto, né? Então, volto daqui a pouco pra falar que horas eu vou terminar tudo isso. Então, gente, eu terminei agora as atividades, tá? E agora são 5 para meia-noite, eu ainda não jantei. E eu tava fazendo isso aqui, tá? Eu vou virar a câmera pra vocês verem, vou explicar o que eu tava fazendo. Eu tava fazendo no Canva isso, deixa eu aumentar o tamanho pra vocês entenderem. Preparando as minhas aulas. E eu ia imprimir, só que eu imprimi preto e branco tudo. Que eu vou fazer alguns cartõezinhos, mas no fim eu percebi que eu não precisava. Porque eu lembrei que eu tinha isso aqui, que é uns antigos cartões de visita que eu não uso mais e que eu podia usar pra criar, porque eu só preciso por enquanto dos nomes, tá? Eu não preciso dos cartões. Então eu já decidi deixar coloridinho aqui pronto. Então eu acabei já preparando só os nomes. Então falta fazer o outro lado, né, de cada um, mas já tá tudo certinho, eu já sei exatamente os nomes. E agora eu vou descansar porque eu tô precisando. Então eu tava aqui terminando de ver um filme enquanto eu escrevi esses nomezinhos aqui, que já tava tudo certo que eu tinha que fazer. E eu não vou precisar imprimir, logo eu não tenho a pressa de que amanhã eu vou estar no centro para poder fazer isso. Vou poder então descansar agora, que amanhã eu tenho que acordar cedo. Então eu vou aproveitar amanhã de manhã já pra terminar isso que faltou, que só faltou mesmo escrever o outro lado, mas já tá tudo certo ali, eu já sei o que eu vou fazer, né? Então já tá tudo encaminhado. Vou acordar amanhã já sabendo o que eu vou fazer durante o dia, não vou editar nenhum vídeo. Eu queria fazer, né, como eu falei, um vídeo a mais, eu queria gravar 3 vídeos. No fim, não vou gravar porque eu tô muito cansada, já vou comer e vou ali me deitar pra descansar. Só lembrando, gente, que hoje foi um dia bem atípico, porque essa semana vai ser muito corrida. Eu tô colocando tudo em ordem, tudo em dia, né? Eu tive aula que não é todo dia que eu tenho, que é só na terça. Eu tive que preparar essas aulas que também não é todo dia que eu preparo, né? Fiz esse vlog também ali desde ali de cedo até agora. Então, fiz várias coisas que não é comum do meu dia fazer todos os dias, tá? Então, não é todo dia que eu tenho tudo isso pra fazer. Mas hoje foi bem cansativo, bem corrido, já tô bem cansada. Eu teria muito mais coisa pra fazer, mas simplesmente não dá mais. Então, amanhã eu continuo ali do que eu consegui fazer, né? Sem pressa, tudo com calma. Eu vou pelo menos deixar tudo planejado amanhã. E vou editar os vídeos que eu já gravei. E depois, durante a semana, até o fim da semana, quando eu tiver tempo, eu gravo os outros que eu tinha planejado e que hoje não deu. Então, mas é tudo bem tranquilo, né? Porque eu já tô também adiantando mais coisa do que eu esperava. Hoje foi um dia bem produtivo. Tô muito feliz mesmo não tendo conseguido fazer tudo que eu queria. Eu consegui fazer coisas até que eu imaginava que eu ia ter que imprimir, que eu ia ter que ir em outros lugares. E que amanhã vai economizar o meu tempo pra acabar adiantando outras coisas. É muito importante você, como diz a palavra, tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças, né? Às vezes eu fico assim, Deus do céu, será que eu tenho tanta força assim, essa pessoinha de 1,5 m? Eu me sinto assim, sabe? Tipo, Deus olhando pra mim dizendo, você pode, você tem força. Eu fico, Deus do Senhor, você tem noção do meu tamanho, que eu tenho 1,5 m, né? Como se ele não tivesse me criado e me feito. Mas, às vezes eu fico pensando assim,
realmente eu tenho capacidade de fazer tudo isso? E Deus tem me mostrado que sim, sabe? Eu não posso ficar ansiosa pra fazer tudo de uma vez, tudo num dia só, e nem posso criar hábitos do dia pra noite. Um hábito não se forma de um dia pro outro. Por exemplo, estou tentando, batalhando pra criar esse hábito de fazer caminhada, mas hoje eu abri mão pra fazer esses 2 vídeos, porque essa semana vai ser bastante corrida, então não vou abrir mão do exercício físico, mas vou abrir mão de fazer caminhada na rua, entende? Então a gente vai negociando assim. A terça-feira é o meu dia da faculdade, então eu não vou me forçar tanto a estudar, fazer leituras e trabalhos avaliativos. Então a gente vai trabalhando assim. Além disso, tem toda a lida da casa, né? De cozinhar, eu tô morando sozinha, então eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer todas essas coisas que acrescentam no tempo. Então, às vezes, coisas que eu não abro mão também na lida da casa. Eu faço uma comida, que geralmente dá pra algumas refeições. Eu ainda não estou fazendo aquele negócio de cozinhar uma vez por semana e congelar pra semana, sabe? Você cozinha tudo em 2 horas, eu ainda quero fazer isso, mas ainda não faço. Mas é um planejamento ali mais pra frente pra dar de conta, né, de tudo. E não dormir sem lavar a louça, sabe? Se não deu tempo de varrer a casa, passar pano, limpar banheiro, tudo bem, não tem problema, sabe? Essas coisas eu abro mão, mas também eu não vou deixar a casa, né, ficar toda suja, e bagunça também. Eu costumo meu guarda-roupa, se você olhar, ele tá sempre impecável. Se você olhar o meu sofá, tá cheio de roupa, mas eu vou... Antes de dormir, geralmente, quando eu tô cansada de olhar pra aquele sofá cheio de roupa, assim, eu pego, dobro, mas eu já dobro tudo direitinho, já guardo tudo nos seus lugares. Eu não jogo dentro do guarda-roupa se não tá dobrado e eu não coloco nada fora do lugar. Isso me economiza muito tempo, porque eu nunca tenho que arrumar meu guarda-roupa, porque ele tá sempre arrumado, ele tá sempre organizado. Então, o que eu foco é minha casa está sempre organizada. Se eu tenho que deixar ali dias, às vezes, algo desorganizado, eu deixo ali fora do lugar. Eu não deixo no lugar, porque aquilo vai me incomodar. Então, em algum momento, eu pego, paro e organizo tudo. Então, a limpeza acaba sendo mais fácil, né? Só mesmo quando tem que fazer faxinão, assim, que é mais pesado, realmente. Mas se não... Né? Não é que eu só vivo pra isso, eu ainda tenho que cozinhar porque a gente tem que comer, gente. A gente tem que se cuidar, né? Tem dias que eu faço coisa mais rápido e às vezes o mais rápido é uma salada, né? Às vezes tem noites que eu estou com vontade de comer um X e vou comprar um X, sabe? Faço organização financeira pra que eu tenha esse valor também, né? Não saio gastando todo dia, toda semana. Então eu vou fazendo assim, eu tenho também algumas coisas elétricas que aí eu coloco ali enquanto eu faço outra coisa no fogão. Tem coisas que eu não abro mão de fazer no fogão, tá? E eu faço para várias refeições e uso micro-ondas. Então a gente vai se organizando dessa maneira também, né? Porque tem essa realidade que às vezes as pessoas não falam que tem a lida do dia, né? Então também vou deixar aqui outro conselho. Pode ser que você esteja pensando como essa menina faz tudo isso, como essa mulher faz tudo isso, dá de conta de tudo, e talvez você seja uma mãe, seja casada, trabalhe fora, né? Como eu falei, eu trabalho fora, mas no momento eu não trabalho fora como eu trabalhava antes, eu não trabalho tendo que sair às 6 da manhã, como já teve épocas que eu saía até antes das 6 da manhã pra trabalhar, e chegava às vezes às 10 da noite, dependendo se tinha alguma coisa, eu trabalhava até às 7 e... foi o horário que eu trabalhei até mais tarde, acho que foi até às 7. Eu não lembro se eu trabalhei talvez até às 8, quando eu trabalhava longe, né? Quando eu trabalhava perto de casa, sim. Teve épocas que eu trabalhava até 8, 8 e meia. Então, mas eu vinha a pé, então eu chegava aqui em 15 minutos. Mas eu já trabalhei longe, que eu saía às 7, 7 e meia do trabalho, e eu chegava aqui às 10, 11 da noite, tendo saído antes das 6 da manhã. Porque às vezes tinha congestionamento, tinha algum evento. Já passei por isso. Se você está num momento assim, ou se você... tem marido, tem filhos, você está em outro momento e você tem que entender qual é o momento da sua vida, né? Como eu disse, tudo que está nas suas mãos, faça conforme as suas forças. Você não precisa ficar olhando e pensando, como eu queria estar fazendo isso, sabe? Eu faço tudo isso e eu quero fazer ainda mais o quanto eu puder, o quanto eu conseguir com saúde, o quanto eu conseguir sem me esgotar, sem ter um esgotamento, burnout ou qualquer outra coisa. Porque eu estou solteira, não tenho filhos, então eu posso fazer isso, sabe? Eu tenho essa opção no momento e eu entendo que é o momento de eu fazer isso. E como quando eu era mais nova, com 24 anos eu já era uma funcionária pública graduada e eu decidi largar tudo porque eu entendia que naquele momento ainda era o momento de eu arriscar, de eu tentar outras coisas. Eu entendi que Deus estava me chamando para fazer missão. Então, eu com 22 anos fiz concurso público, né? Bem jovem, já era graduada na época e fazia especializações até na época. Com 24, eu já era funcionária pública, né? Assim que eu fiz 24, eu fui chamada. Então, se fosse hoje, eu sabia que se fosse hoje, eu não ia largar. Então, eu entendi que era o tempo de largar. Precisou coragem naquela época, mas eu sabia que se eu não tivesse aquela coragem naquela época, eu não ia ter hoje, eu não ia hoje estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo.
né? Teve coisas que foram ônus, que foram difíceis, que foram coisas que me fizeram pensar, será que eu não devia ter feito isso? Mas eu não me arrependo porque eu não teria a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria as experiências que eu tenho hoje, eu não teria os amigos que eu tenho hoje, sabe? As vivências que só foram possíveis porque eu larguei tudo naquela época, sabe? Mas se eu fosse casada, se eu tivesse meu marido ou se eu tivesse filhos, eu entenderia que a minha prioridade seria outra, sabe? Eu jamais ia estar com, né, 3 canais ensinando como, né, fazer coisas de dança, como estudar espanhol, coisa e tal. Eu estaria, né, talvez, fazendo vlogs de maternidade, como trocar uma fralda, como arrumar bem a criança, como ter mais praticidade na lida da casa, como ter mais praticidade em coisas que eu entenderia que seria o meu momento. E se eu conseguisse, né, ao mesmo tempo, sendo uma boa dona de casa, uma boa esposa, né, uma boa mulher, uma boa mãe, ainda sobrasse tempo eu conseguisse fazer outras coisas como trabalhar fora, né, ou no caso, se eu precisasse trabalhar fora por questão financeira ou por outras questões, seria outra realidade. Então não se sinta culpado, não se sinta mal, se no momento o que você consegue fazer é estar ali na lida da casa, é cuidar dos filhos, porque se eu, no momento que eu tiver, eu sempre pensei isso, desde bem nova, eu vou fazer tudo que eu conseguir enquanto eu for solteira, porque quando eu me casar eu quero trabalhar no máximo meio período, eu quero ter condições de trabalhar no máximo meio período pra dar tempo de qualidade para os meus filhos. Então eu sempre tive isso na cabeça, eu tenho até hoje, né, que é o meu momento de fazer isso, porque é aquilo que Deus me deu nas minhas mãos, mas se Deus te deu filhos nas suas mãos, ou deu um marido, ou deu uma casa, enfim, deu um trabalho lá fora, faça com diligência o seu melhor. Eu estou tentando fazer, ainda não consigo fazer o meu melhor, né, eu ainda estou nessa meta de cuidar da minha saúde. É outra questão também, se você tá ali no esgotamento, talvez em depressão, não se sinta culpado por você não conseguir ainda lidar com tudo, ou às vezes você mal tem energia até pra levantar da cama. Eu já tive momentos assim, que eu não tinha energia nem pra levantar da cama, sabe, pra fazer uma comida, mesmo com fome. Então são momentos, esse vai ser o momento de você cuidar da sua saúde, sabe? Então veja que momento você está, não fique olhando pra grama do vizinho, porque ela sempre vai parecer mais verde, né? Então eu queria deixar essas dicas, assim, de gerenciamento de tempo, né, como eu falei. Você pode fazer todas as coisas, mas não pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer cada uma, né, por vez. Então, você vai acrescentando aos poucos. Eu já estou nesse processo de recriar esse hábito de exercícios que eu tinha. Antigamente, eu treinava 5, 6 horas por dia. Eu já teve épocas de eu treinar nível atlético. Não é mais o momento, eu não entendo mais que é esse momento de eu treinar 6 horas por dia. Mas é o momento de eu treinar uma, talvez 2, quem sabe, daqui a pouco. Porque eu sou profissional dessa área, né? Mas talvez pra você 30 minutos, 3 vezes, 4 vezes por semana é o suficiente, entende? Então veja qual é o seu momento, qual é a sua realidade, né? Eu não tenho filhos, então eu posso tranquilamente sair, passar o dia fora, sair pra passear, quando eu tô cansada, quando eu preciso, quando eu quero ver alguém que faz tempo que eu não vejo, eu faço, sabe? Tem que fazer. Se eu pecar na frequência de alguma coisa, uma coisa que é muito importante é deixar claro que você não pode abrir mão da sua saúde. Se você está tendo que abrir mão, tá? Outra coisa também, não deixei de congregar e não vou deixar, isso não é correto, deixar de congregar, tá? Se você caiu aqui de paraquedas e não é cristão, esse é um canal que é cristão, então eu sempre vou falar das coisas trazendo a luz da Bíblia, né? Então, congregue, tá? Isso é bíblico. Então não deixe de congregar, eu faço parte do louvor, eu canto, toco teclado, não necessariamente nessa ordem, né? Então assim, eu era da dança, né? Claro, né? Tipo, eu comecei na dança na igreja e fui pro profissional, mas no momento não está com dança lá. Então eu tô só cantando, eu tô cantando. Eu não toco sempre, tá? Eu não consigo ensaiar sempre. É uma coisa que eu quero, sabe? Tipo, eu tô no nível assim que quando eu coloco um louvor, quando chega nos 30 segundos eu já tô chorando, porque não é aquela coisa que dizem, casa de artista, casa de música ou de bailarino, sempre tem música ali o dia todo. Gente, quando eu coloco, já me emociono, porque eu fico assim, né? Gente, que coisa rara, que coisa... Ai, olha o que eu tô fazendo, que coisa diferente, né? Então, assim, eu tenho ensaiado pouquíssimo, tá? Nunca mais compus, né? Eu componho também. Então, eu tô com os planos de fazer e-book, escrever livro, meu Deus, gente. A louca. Sim, também eu dou... Ai, eu esqueci de falar. Eu também dou consultoria. Até eu tô me assustando agora com as coisas que eu faço. Eu dou consultoria, eu sou mentora pedagógica numa comunidade, tá? Que tá se formando escola, né? De mães homeschoolers. Então eu ajudo no planejamento pedagógico, eu ajudo ideias, principalmente na parte de artes. Também, provavelmente, vou começar a substituir, né, uma das mães que vai ter um filho. Então eu também vou ajudar como professora, né? Nos próximos meses. Então, além dessas aulas, né? Já que eu dou individuais. Jesus amado. Então, também faço isso. Mas, como eu disse, assim, ó, não precisa fazer tudo de uma vez, mas tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, não deixo de congregar, não deixo de servir, tá? Eu tenho que dizer alguns nãos e tem pessoas que não gostam, tá? Ai, vai no culto tal, vai no culto tal, vai no não sei o que tal. Não posso, sabe? Então, eu tenho meu comprometimento que é com louvor, com congregar, né? Mesmo quando eu não tô na escala, e com ação social. Mas, tem outra coisa que, pediram pra eu servir, ou pediram pra eu ir, pediram pra eu visitar um local, ou pra ministrar, enfim.
Nem todo convite eu digo sim, por quê? Porque eu tenho esse comprometimento com isso. Passou disso, eu vou se eu tiver tempo, se eu tiver com a faculdade ok, com os estudos ok, com o trabalho ok. Porque eu já teve época de eu dizer sim pra tudo, e eu comecei a passar necessidade, porque eu não tava aqui pra vender as coisas. E eu reprovei numa disciplina da pós. Gente, eu nunca tive uma nota vermelha na minha vida, desde os 2 anos de idade que eu comecei a estudar. Quando eu reprovei na disciplina, eu parei e disse, não, pera, tem alguma coisa muito errada, sabe? Então, assim, nem sempre você vai ter que dizer sim pra tudo, e às vezes você vai ter que dizer não, e sim, pra pessoas que você gosta, pra pessoas que você ama, pra coisas boas, sabe? Eu não disse não pra pecado, assim, eu disse não pra ir no culto de mulheres, eu disse não pra ministrar no negócio lá, eu disse não pra abrir projetos que até era da minha área, porque eu entendia que no momento Deus está, né, me mandando fazer isso aqui, enquanto Ele me mandar fazer isso aqui, é isso aqui que eu vou fazer. E se isso aqui tá começando a ser prejudicado porque eu tô fazendo isso aqui que Ele não mandou, eu tenho que retirar isso aqui, mesmo que seja algo bom, algo lícito, sabe? Então eu comecei a me organizar desse jeito. Rapidinho, assim, poucos meses, as coisas normalizaram. Eu tive que dizer não pra família, tive que dizer não pra pastor. Outra coisa também muito importante, eu já abri muito mão de família por causa de ministério. Por exemplo, ir no aniversário, ir passear com a família, sabe? Não abro mais mão também. Se eu sei que tem alguma coisa, já antecipadamente eu peço pra não me colocarem na escala e digo que eu não vou, que eu vou faltar. Mas eu não abro mão também. Claro que não é todo domingo que eu vou... vou deixar de congregar porque eu vou estar sempre no aniversário fazendo as coisas. Claro que não, gente. Mas isso aí, uma vez a cada 2 meses. Ou aconteceu naquele mês nesse mês uma vez, no outro mês outra vez também. Ou eu tô muito atucanada com a faculdade no nível, assim, que atolou, né? Assim, e eu não tô na escala. Então eu já fico mais livre também, eu não fico com aquele peso na consciência, sabe? Mas tudo com limites, não por preguiça, não porque não tô afim, não porque tá frio, porque tá chovendo, entendeu? Então também tem essa maleabilidade, assim, ó, não abra mão da sua família, pelo que você for fazer. Se você tem que abrir mão da sua família pra fazer qualquer coisa, isso não vem de Deus. Se você tem que abrir mão da sua saúde pra fazer qualquer coisa, isso também não vem de Deus, tá? Se você tem que abrir mão de coisas que são essenciais, que são primordiais e que estão em primeiro lugar, né, que a sua família e a sua saúde, ela vem antes. Vem antes de ministério, vem antes de trabalho, vem antes de estudo, vem antes de qualquer coisa, gente. Porque se você não tem a sua família ali, você não tem a sua estrutura da sua vida, né, seu fundamento. Se você não tem ali saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada com qualidade. Então não abra mão dessas duas coisas, sabe? Eu não digo pra você ir pro outro extremo, mas faça tudo conforme as suas forças realmente, sabe? Não tore ali o seu elásticozinho, você é um elástico, não deixe ele se arrebentar. Se tiver que dizer não e magoar algumas pessoas, eu me arrependo muito de não ter começado a dizer não antes, sabe? Hoje tá dando fruto, né? Mas eu tive que engolir muita coisa, eu tive que chorar muitas vezes calada, muitas vezes, ainda, né, às vezes choro, mas eu tive que chorar muitas vezes, passar a noite chorando, porque eu tinha magoado pessoas, porque eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, né? Então, faça tudo na paz, assim, tranquilamente, vivendo o seu processo, o seu momento, né? Esse é o meu momento, sabe? Eu já tive momentos de rodar o mundo, eu já tive momentos de estudar fora muito. Hoje eu só faço essa faculdade porque eu posso fazer de casa. Eu tenho essa vantagem de não ter que sair, mas ao mesmo tempo tem as webconferências que eu gosto, tá? Porque eu queria algo assim, que eu cheguei a tentar fazer uma segunda graduação em inglês e não deu certo porque eu não tinha tutor, eu não sabia que eram meus colegas, sabe? Era tudo meio assim perdido. Sozinha mesmo, estudando sozinha, não curti, sabe? Uma coisa totalmente sozinha, né? EAD. Então agora tem essa coisa que de vez em quando eu vou ter que ir lá presencialmente, mas vai ser tipo uma vez por mês, sabe? Vou ter uma vez por semana essas aulas e ao longo da semana sim, vou estudar sozinha. Que é bem diferente do que quando eu fiz a primeira graduação, que era o dia inteiro. Às vezes eu saía de madrugada, chegava de madrugada, não tinha vida, né? Como eu falei, né? Viva o momento que você tá hoje, o seu processo hoje. Não acho que você tem que fazer milhões de coisas porque os outros estão fazendo. Cada um tem o seu processo. Eu sou, assim, né, meio... Dizem que eu sou meio canadinha, que eu tenho aqueles TDAH, talvez, né? Pode ser que sim. Sou meio, assim, né, aceleradinha pra algumas coisas. Principalmente minha mente, assim, nunca para, né? Tanto que é um dos motivos que eu tenho bastante dificuldade pra dormir. Gente, o meu cérebro, ele tem muita dificuldade de parar, assim, sabe? Eu tenho que ir acalmando ele, enfiando chá nele... Gente, tem tanta ideia. Descansa, se você tá cansado, não pare. Descanse, sabe? Depois volte. E não tenha medo de voltar atrás, nem vergonha. Se tiver que começar tudo do zero, do início, tem coisa que eu estou voltando meio que do zero. Tipo, esse canal de espanhol, esse canal aqui. Então, esse canal aqui tá desde 2014 que eu tô patinando com ele, porque eu não entendia que era simples. Que eu não precisava inventar moda, eu queria inventar moda. E é simples, então seja simples e faça as coisas simples, sabe? Tem uma frase que sempre tem um rapaz que eu sigo que sempre coloca ali, né? Que eu não lembro de quem que é, mas é alguém muito conhecido, que é: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum com seus filhos comuns.
Se o seu momento é de estar assim, ó, você é solteiro, mora na casa dos pais, você não tem filhos, amiga, aproveita, amigo, aproveita pra fazer tudo que você puder, assim, de estudar, de viajar, de intercâmbio, coisa e tal. Já fui pra fora, já morei fora, já fiz intercâmbio, já fui pra outro lado do mundo, né? Já fui pra Índia. E então, assim, ó, eu fiz, sabe? Então eu não sinto mais essa falta de vontade de sair do país. Se eu sair, se eu não sair, né? Eu aprendi já bastante coisa, inclusive vi com um idioma novo, uma carreira nova. Agora é o momento de dar a louca de estudar e de trabalhar tudo que eu puder. Porque teve um momento que Deus me mandou investir no servir a Ele, né? E largar tudo por Ele, né? Quando eu passei ali no concurso, Deus me mandou, agora tu larga. Oh, beleza. E agora é o momento que ele tem me dito, foca na tua carreira. Então eu estou fazendo isso, sabe? Com o canal, com futuramente cursos, né? Quem sabe outras plataformas, né? Hotmart, Instagram e outras coisas assim. E vou aos pouquinhos, assim, né? Acrescentando coisa na minha vida. E agora com uma segunda graduação federal também. Então esse é o meu momento. Mas se você está no momento de ser mãe, cuide bem dos seus filhos, sabe? Faça o seu melhor, seja diligente, porque esse é o seu melhor trabalho. Se é ser uma boa dona de casa, uma boa mulher, e ainda sobra tempo, seja como uma mulher virtuosa. Sobrava tempo pra tudo, mas com certeza ela fazia uma coisa de cada vez. E é o que eu estou tentando fazer. Então fica essa dica pra você, né? Que tudo que vier à mão, faça conforme as suas forças, porque vai ter um momento que eu não vou ter mais agenda, né? Como eu falei, eu não vou ter mais agenda de, tipo assim, chegou no meu limite de dar aula individual, vou começar a abrir turmas, né? E quem sabe eu vou abrir turmas bem grandes, mas eu também vou ter uma limitação. Então vai ter um momento que eu vou estar tão grande, né? Que Deus vai me abençoar tanto, né? Nesse meio, né? Como eu falei, eu também passei no concurso, só que eu passei mais de um, e ainda passei num processo seletivo, tá? E estou pensando em fazer um outro. Gente, tô fazendo tudo que tá vindo na minha mão, que eu faço conforme minhas forças. Eu não tô estudando tanto agora, tá? Mas nos 2 que eu passei junto ali, eu tava com bastante tempo, estudei tudo que eu pude. No processo, no vestibular, nessas outras coisas não estudei. Entreguei pra Deus mesmo, assim, fiz aquilo que eu já tinha plantado, né? Então eu fui lá colher. Fui acreditando que eu ia colher e colhi mesmo, né? Vai chegar um momento que eu vou ter tanto que eu vou ter que distribuir. Eu vou estar tão abençoada que eu vou ter pra abençoar outros, né? Esses tempos eu escutei de uma pessoa falando isso, sabe? Que quando Deus traz a bênção, Ele traz a bênção completa, tanto. Ali como Pedro, Thiago e João no barquinho, né? Igual aquela canção. No mar da Galileia, né? E eles pegaram ali os peixinhos, por quê? Porque Pedro, ele tinha passado a noite toda sem pescar, mas quando Jesus disse pesca, ele disse assim, ó, o senhor nem pescador é, né? Não de peixe, mas mesmo o senhor não sendo, e eu aqui sendo profissa do negócio, não, assim, a gente parafraseando para o meu entendimento, né? Então assim, ó, eu vou fazer porque foi o Senhor que falou, a tua palavra, né? Porque ele sabia que ele não era pescador de peixinho, mas porque ele era algo muito infinitamente maior. E ele pescou tanto, né? Pedro, Thiago, João, barquinho. Ele pescou tanto, assim, eles tiveram que chamar o outro barco. E os dois juntos, porque se a gente, eles não estavam dando conta, tava tipo assim, galera, os peixes estão pulando aqui dentro, gente vem ajudar, senão é tanta bênção que vai afundar o barquinho. Às vezes a gente tá sendo tão abençoado, ao invés de abençoar, a gente retém, né, e afunda o barquinho, aí perde tudo de novo, aí os peixes voltam tudo nadando pra água, né. Mas os dois juntos encheram a ponto dos dois quase irem a pique, né, a afundar, né, e não, tipo, foi tanto, mas tanto. Então eu sei que vai chegar um momento que só que eu tenho que ser fiel no pouco, né. Eu tenho que ser fiel nesse pouco pra ser colocada no muito. Eu ainda estou nesse pouquinho de dar aula de 1 por 1. E nem posso viver totalmente do YouTube, viver totalmente das minhas aulas. Mas seja fiel no pouco. Então Deus vai te colocar outras coisas conforme você consegue carregar. Hoje, às vezes eu acho que eu tô carregando já muita coisa, assim. Eu fico, gente do céu, como eu faço coisa, sabe? Porque às vezes eu acho que eu não faço nada. Mas quando eu olho, assim, né? Esse dia eu tava até falando pra uma amiga. Eu não faço nada. Aí comecei a dizer. Aí eu até fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha, tá, retiro o que eu disse, eu faço sim muita coisa. Eu comecei a ver o que eu tinha feito em um ano, nos últimos 2 anos. Gente do céu, eu me apavorei, sabe? Porque eu olho, parece que eu não faço nada da vida, né? Eu sei que se eu for diligente nessas coisas que estão vindo a mais agora, eu vou ser colocada ao ponto que eu vou ter peixinhos não só pra mim, mas também pra distribuir, sabe? Quem sabe, né? Vou ter ali outros sócios, o meu sócio majoritário é Deus, né? Então, assim, ó, eu vou deixar algumas dicas, assim, se você quer dar certo nos bagulhetes que você fizer, assim. Primeiro, assim, ó, tudo que for colocado nas suas mãos, que Deus colocar nas suas mãos, faz conforme as suas forças. Nem mais, nem menos. Seja diligente, mas também não extrapole, não vá além das suas forças. Mas também não fique ali, tipo, não, tá, vou fazer de qualquer jeito. Não, faça com diligência. Seja fiel no pouco, tá? Porque, mas eu sou dona de casa. Amigo, você é dona de casa. Eu gostaria de ser uma dona de uma casa, tá? Estou neste projeto, inclusive. Mas, assim, cuidar do seu marido e dos seus filhos é o projeto mais importante, porque você tá cuidando do projeto mais importante que é a família, que eu só não estou porque eu ainda não tenho, né? Mas se eu tivesse, estaria. E terceiro, assim, ó,
Não é na ordem de importância, tá, gente? É na ordem que eu tô me lembrando. Coloque Deus como o seu sócio majoritário em tudo que você fizer, tá? É isso que fala, né, na Bíblia, assim. Entregue a Deus todos os seus projetos e os seus planos serão estabelecidos. Ou tem outra tradução que fala, os seus projetos serão bem-sucedidos. Então, faça isso. Depois volta aqui e me conta, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Se você realmente fizer isso, assim, ó, faça tudo conforme suas forças. Com diligência, nem a mais, nem a menos do que você pode, do que foi te dado. Faça com diligência, com amor, tudo que você fizer. Não reclame do seu chefe, não xingue ele, mesmo que seja uma pessoa assim que não é legal. Faça aquilo que você gostaria que fizesse. Você está plantando, você vai colher. Seja bom, seja ruim, você vai colher. E ao mesmo tempo, se você tem ali aquele tempo, né? Principalmente se você é jovem, se você tem aquele tempo a mais de empreender, empreenda, né? Não fique só naquilo ali, sabe? O tempo que você desgasta, gente, mentalmente reclamando, ou assim, vai estudar, vai empreender, até o momento que você não precisar mais daquilo. Mas abençoe, sabe? Abençoe. Entregue a Deus, realmente coloque ele como o sócio majoritário. Que aí vai dar certo. Assim, vai chegar um momento que você vai ter tanto peixinho que você vai ter que distribuir a ponto dos 2 barcos estarem cheios. Não, você não vai precisar reter. Só que uma coisa muito importante, sabe? Que eu vou deixar aqui só pra terminar com chave de ouro, com peixinho de ouro. É que quando eles viram o que aconteceu, eles largaram o barco na praia e seguiram a Jesus. Porque quando você chegar nesse momento, se você fizer essas coisas, como eu estou dizendo, assim, vai chegar um momento que você vai sim ser muito abençoado a ponto de você ter pra distribuir, não vai ter só pra você. E eu acredito muito que isso vai acontecer em nome de Jesus muito rápido. Assim, ó, logo. Ah, então vamos profetizar, galera, porque assim, ó, né, já que a gente já profetizou tanta coisa ruim na nossa vida, vamos profetizar coisa boa, né? Em nome de Jesus vai acontecer assim, ó, rapidinho. Vai sim, né? Mas independente se demorar ou se for rápido, né, gente? Mas eu sei que no momento quando você se depara com uma bênção e ela é tão grande que você tem que repartir, dividir pra multiplicar, né? Você vai perceber que isso não é o mais importante, que isso não tem valor comparado com a presença de Deus, né? E isso é outra coisa também que eu tenho buscado fazer, né? Como eu não falei aqui do meu tempo de devocional, né? Que, como eu disse, assim, quando eu coloco um louvor já me emociono, porque, ai, gente, que coisa, né, que eu não costumo fazer, né? Que antigamente era o dia inteiro quando eu era adolescente. Tenho buscado escutar a Bíblia, né? Esse ano eu estou com o projeto de ler a Bíblia em um ano, né? Eu já li várias vezes, mas fazia anos que eu não fazia assim, que é aquela leitura de 3, 4 capítulos por dia, até no meu Instagram, eu posto todas as semanas. E alguns livros eu faço questão de ler mesmo, né? Principalmente, tipo, Provérbios, alguns livros mais assim, que eu quero ver cada palavrinha, assim, mas como eu não estou num plano esse ano de estudo, né? Que quem sabe ano que vem, né? Quando eu terminar essa leitura esse ano, vamos ver como é que vai ser. Talvez até devocionais, que aí não tem condição de ser 3, 4 capítulos, né? No máximo 1 ou menos. Não abra mão também do seu tempo com Deus, sabe? A minha leitura eu não considero assim como se fosse um tempo com Deus. Eu considero que é adoração, oração, outras coisas assim, sabe? E se eu tenho que parar, gente, não vou gravar hoje, não vou gravar hoje, simples assim, sabe? Porque existem prioridades. Teve esses tempos que... essa semana passada, que teve um dia lá que eu fiquei a noite, a madrugada buscando. Ao invés de estar fazendo trabalho, eu tinha trabalho pra fazer. No outro dia, eu consegui fazer assim, ó, muito mais rápido do que eu imaginava que eu ia conseguir. Então, assim, não seja displicente, né, negligente com o seu trabalho, mas também não largue o principal, que é a presença de Jesus. Então, assim, ó, no momento que você estiver recebendo tanto peixinho, e os peixinhos podem ser notas de R$100, tá? Podem ser o cachorrinho caramelo de 200 também. Eu não sei que bichinho que é, mas eu lembro, é o lobo-guará? Não sei, eu sei que é o caramelinho. Mas podem ser peixinhos, podem ser cachorrinhos caramelos, né? Pode ser oncinha. Mas no momento que você estiver recebendo tantos peixinhos a ponto de ter que distribuir, né? Assim, ó. Eu vou chegar no momento assim, ó. Né? Não tenho aqui no momento, né? Por razões óbvias. Mas vou chegar aqui, eu vou fazer os peixinhos assim, ó. Você. A ponto de distribuir. Lembre que o principal é a presença de Jesus. Se você tiver que largar os peixinhos na praia pra ir lá buscar ele, largue. Entenda o que é o principal, né? Então, fica com Deus. Até o próximo vlog, vídeo, I don't know, shorts, quem sabe? Não é Deus que sabe, assim. Eu tô nessa fase. Então, tipo assim, ó, ele é o chefe, ele é o sócio majoritário, ele que vai dominar também o que eu vou gravar aqui todos os dias. Então, e quantas vezes por semana, enfim. Até o próximo Deus que sabe. Tchau.